E aí galera, bem-vindos ao canal Resumo Expresso. No vídeo de hoje, vamos falar de Viajantes, Instinto e Desejo, um thriller psicológico no espaço que explora os limites da natureza humana. Ah, tem um aviso importante, spoilers à frente. Vamos a esse filmaço, mas antes, agora, já confere se está inscrito no canal. Assim você não perde nenhum dos nossos resumos e análises. Vamos lá. No futuro, a Terra está à beira do colapso ambiental. O planeta já não pode mais sustentar a vida humana como antes, e a única esperança para a continuidade da espécie está em uma missão espacial de colonização. Cientistas descobrem um planeta habitável a anos-luz de distância, um novo lar para a humanidade. O problema é que a viagem até lá levará cerca de 86 anos. Tempo demais para uma única tripulação completar o percurso. Assim, nasce um plano ousado: criar uma tripulação composta exclusivamente por crianças geneticamente modificadas para serem altamente inteligentes, disciplinadas e resistentes, garantindo que seus descendentes sejam os responsáveis por concluir a missão. Essas crianças são concebidas em laboratório e criadas em um ambiente totalmente controlado, sem contato com influências externas. Seus corpos e mentes são projetados para o propósito singular de levar a humanidade a um novo lar, sem distrações emocionais ou conflitos desnecessários. Desde cedo, são treinadas para operar a nave, gerenciar seus recursos e manter a ordem. Seu conhecimento sobre a Terra é limitado, apenas o suficiente para compreender sua missão, mas não o bastante para que sintam saudades ou desejo de voltar. Para garantir que tudo saia conforme o planejado, um único adulto é enviado junto com eles. Richard Alling, um cientista responsável por supervisionar o crescimento e o desenvolvimento da tripulação. Richard é um homem experiente e meticuloso, que entende a importância da missão e faz o possível para manter os jovens focados. Ele age como uma figura paterna para eles, e também como um guardião da ordem. Sua presença serve como um elo entre os jovens e o propósito maior da missão. Entre os membros da tripulação, destacam-se Christopher, um jovem responsável e observador, que demonstra um forte senso de dever, e Sela, que possui uma empatia natural e uma inteligência emocional diferenciada. Há também Zack, que desde cedo mostra um comportamento mais impulsivo e desafiador. No início, todos convivem de forma harmônica, desempenhando seus papéis sem questionar. Tudo parece correr bem, até que Christopher e Zack começam a suspeitar que algo está sendo escondido deles. Eles notam que, diariamente, todos devem ingerir um líquido chamado A Azul, um suplemento que, segundo Richard, mantém sua saúde estável. No entanto, Christopher percebe que sempre que esquece de tomar, sente algo diferente. Emoções mais intensas, maior percepção dos sentidos e uma crescente inquietação. Junto com Zack, ele decide parar de tomar a substância. O efeito da abstinência é imediato. Ambos experimentam um despertar sensorial e emocional que nunca haviam sentido antes. O que antes era apenas rotina agora parece repleto de possibilidades. Eles começam a questionar a autoridade de Richard e as regras impostas pela missão. Será que eles realmente precisam seguir aquele plano rigidamente? Será que a nave realmente precisa de um líder? A descoberta rapidamente se espalha, e alguns membros da tripulação também param de tomar A Azul. As emoções, antes controladas, começam a surgir de forma desordenada. Novas sensações aparecem: desejo, raiva, competição. O grupo, que antes vivia em harmonia, agora começa a experimentar pequenas tensões. Quando Richard descobre que alguns jovens não estão mais tomando a substância, ele tenta conter a situação, mas as coisas saem do controle rapidamente. Em meio a uma inspeção externa da nave, Richard sofre um acidente e é tragado pelo espaço. Sua morte repentina deixa a tripulação completamente desamparada. Agora, sem um adulto para guiá-los, eles se veem diante de uma escolha: continuar a missão conforme planejado ou seguir seus próprios instintos e desejos. E aí, o verdadeiro conflito começa. Sem a figura de Richard para mantê-los sob controle, os jovens começam a experimentar a liberdade de uma forma que nunca conheceram. Sem a Azul, suas emoções crescem rapidamente. O medo, o desejo, a raiva e a ambição tornam-se forças dominantes. O grupo, antes disciplinado e unido, começa a se dividir. Christopher assume naturalmente uma posição de liderança, tentando manter a missão no caminho certo. No entanto, Zack, que se sente ameaçado, começa a espalhar dúvidas entre os outros tripulantes.
Ele argumenta que a missão é uma mentira e que, sem supervisão, eles podem viver como quiserem, sem obedecer a regras. Ele seduz alguns dos jovens com promessas de liberdade total, enquanto outros, como Sela, permanecem ao lado de Christopher, temendo que a nave caia no caos. A tensão cresce à medida que os instintos primitivos de sobrevivência tomam conta do grupo. Zack usa o medo e a insegurança dos outros para conquistar seguidores e transformar a nave em um ambiente de desordem. A violência começa a surgir, primeiro em pequenos conflitos, depois em confrontos abertos entre aqueles que ainda seguem Christopher e os que se aliaram a Zack. Enquanto isso, a nave sofre problemas técnicos que colocam a vida de todos em risco. Sem a cooperação de toda a tripulação, os danos se acumulam, ameaçando a missão como um todo. Christopher tenta convencer os outros de que precisam se unir, mas Zack se recusa a ouvir e continua espalhando o caos. A situação chega ao limite quando Zack toma medidas mais drásticas para consolidar seu poder. Ele começa a perseguir aqueles que discordam de sua liderança e obriga os demais a segui-lo por meio da intimidação. A nave, antes um espaço seguro, agora se tornou um território de luta pela sobrevivência. Sela desempenha um papel crucial ao manter a esperança viva entre os que ainda acreditam na missão. Ela convence Christopher a agir antes que seja tarde demais. Juntos, eles organizam um plano para retomar o controle da nave, mas precisam agir com cautela, pois Zack está cada vez mais violento e imprevisível. Zack leva sua rebelião ao extremo. Ele tenta eliminar Christopher de vez, mas é surpreendido por um confronto direto entre os dois. A luta é intensa e cheia de tensão, pois ambos sabem que aquele momento definirá o destino da tripulação. Em meio ao caos, Sela e outros membros da tripulação conseguem recuperar parte do controle da nave, o que dá a Christopher uma vantagem sobre Zack. Quando tudo parece perdido, Christopher consegue finalmente se impor e reverter a situação. Com Zack derrotado e lançado para o espaço, os sobreviventes respiram aliviados. Mas a nave ainda está danificada, e a tripulação precisa se reorganizar rapidamente para evitar um desastre. Christopher, agora reconhecido como o líder natural do grupo, assume o comando com o apoio de Sela. A prioridade é avaliar os danos causados pela luta e restaurar os sistemas críticos da nave. Os jovens, antes desordenados e divididos, percebem que precisam trabalhar juntos se quiserem sobreviver. Eles começam a redistribuir as funções dentro da tripulação, garantindo que cada um contribua de alguma forma. A tensão que antes existia entre os grupos começa a se dissipar, conforme a colaboração e a responsabilidade entram em cena. Durante a inspeção dos sistemas, Christopher e Sela descobrem que a nave sofreu mais danos do que imaginavam. Algumas áreas estão comprometidas, e há falhas na comunicação interna. Trabalhando contra o tempo, eles organizam uma equipe para realizar reparos essenciais. Pela primeira vez, os jovens percebem que não precisam de um adulto para lhes dizer o que fazer. Eles podem tomar suas próprias decisões e construir uma nova forma de organização. Enquanto os reparos são feitos, um novo sentimento começa a surgir entre a tripulação: esperança. Apesar das perdas e do caos que viveram, eles percebem que ainda têm uma missão a cumprir. O planeta para o qual estão viajando continua distante, mas agora a jornada tem um novo significado. Eles não são apenas passageiros de um destino pré-determinado, mas os construtores de seu próprio futuro. Sela, sempre sensível às emoções dos outros, percebe que ainda há medo e insegurança entre alguns dos jovens. Ela e Christopher organizam uma reunião com todos para reafirmar a importância da missão. Eles lembram a todos que são a última esperança da humanidade e que, independentemente dos erros do passado, precisam seguir em frente. Com o passar do tempo, a nave começa a operar com mais eficiência. Os jovens estabelecem uma nova rotina, baseada na cooperação e no aprendizado mútuo. Christopher, antes apenas um seguidor das regras, agora compreende que a liderança não se trata apenas de autoridade, mas de inspirar os outros a fazerem o que é certo. O filme termina com a espaçonave seguindo seu curso pelo universo, rumo ao novo planeta. O horizonte ainda é incerto, mas agora os jovens sabem que são capazes de enfrentar qualquer desafio. Eles não são mais apenas experimentos científicos ou peças de um plano maior. São sobreviventes, pioneiros e os verdadeiros herdeiros da humanidade. A última cena mostra Christopher e Sela observando o espaço pela grande janela da nave. Ambos compartilham um olhar de cumplicidade, sabendo que a jornada ainda será longa, mas que juntos podem encontrar um novo lar. O futuro da humanidade está em suas mãos, e desta vez,
Eles têm a liberdade de moldá-lo como quiserem. Voyagers é uma história envolvente sobre o conflito entre controle e liberdade, ordem e caos, instinto e propósito. A narrativa explora a natureza humana em um ambiente isolado, mostrando como o poder pode corromper e como a liderança é desafiada quando não há regras estabelecidas. O embate entre Christopher e Zack representa a luta entre razão e instinto. Enquanto Christopher tenta manter a ordem e seguir o propósito da missão, Zack se entrega ao caos e à dominação. A nave se torna um microcosmo da sociedade, onde diferentes formas de liderança entram. No final, a história enfatiza a necessidade de equilíbrio. A liberdade sem responsabilidade leva ao caos, enquanto a ordem extrema pode sufocar a individualidade. Christopher e Sela assumem o comando, promovendo a cooperação e reafirmando a missão. A jornada da tripulação reflete o crescimento humano, destacando que a sobrevivência não depende apenas de tecnologia, mas da capacidade de adaptação e colaboração. Esse foi nosso resumo sobre Voyagers, que se destaca como um thriller psicológico no espaço, oferecendo uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar nos comentários qual sua opinião sobre essa história.